No princípio, era apenas trevas e um vazio na imensidão. Então, Deus criou todas as coisas. Ele criou o universo, os planetas, criou a natureza. Também criou o homem e fez uma companheira para ele, para auxiliá-lo. Mas um dia, o que parecia tão bom teve um final triste. O homem desobedeceu ao Senhor e foi expulso de perto do Criador. Agora, ele não tinha mais comunhão com Deus. Era impossível ele por si mesmo encontrar Deus. Então, Deus, num plano eterno, ele se revela ao homem, de cima para baixo. Agora se acende em nós uma nova esperança. Olá, meus irmãos, isso mesmo, Deus se revelou a nós. Tudo bem com vocês? Nos filmes da sétima arte, diretores como Christopher Nolan, eles são perspicazes em matéria de final. Nolan, por exemplo, no filme O Grande Truque, ou Amnésia, ele sempre tem uma grande revelação no final desses filmes. No quesito revelação, Deus também não é diferente. No filme da nossa história, a história da humanidade, da criação do homem, da mulher, parecia que o enredo do filme seria um final feliz. Porém, por causa da desobediência do homem, toda a humanidade se encontrou sob a ira de Deus. Deus logo deixou o seu juízo contra nós e, após ser expulso do paraíso, o homem, por sua condição pecadora, não poderia mais encontrar Deus. Foi então que Deus resolveu se revelar. Uma vez que o homem não poderia encontrar Deus por si mesmo, Deus se revela. E é um ato do alto para baixo, do Criador para a criação, do Senhor para o servo. E o Salmo 19 não é diferente, queridos. Esse hino de Davi nos traz a meditação passo a passo dessa revelação de Deus através da criação, pela palavra de Deus registrada pelos profetas e através do Espírito Santo, nos dando conhecimento de que somos pecadores e precisamos da salvação divina. Esse salmo, ele pode ser dividido, o Salmo 19, pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte trata da revelação de Deus através da natureza, versos de 1 a 6. A segunda parte mostra a revelação através da sua palavra escrita, do versos 7 a 11. E a última parte diz respeito à necessidade do homem dessa revelação de Deus, que vai do versos 12 ao 14. Quando nós tratamos do assunto da revelação pela natureza, nós estamos falando aí de uma revelação geral de Deus, onde todos os homens podem conhecê-lo. Nós aprendemos aqui que é sobre a glória de Deus mostrada na natureza. Eu convido a lerem comigo o Salmo 19, os versos de 1 a 6, essa primeira parte, que diz assim: Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite revela a outra noite. Sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus ele armou uma tenda para o sol, que é como um noivo que sai do seu aposento e se lança em sua carreira com a alegria de um herói. Sai de uma extremidade dos céus e faz o seu trajeto até a outra. Nada escapa do seu calor. Primeira coisa que vemos aqui, queridos, nesse texto, é que os céus e o firmamento, céus e terra, eles proclamam, eles declaram, eles anunciam, eles divulgam que existe um Deus maior, existe um Deus criador, que através de toda a sua obra, o homem pode ver tudo aquilo que foi criado. Carl Sagan foi um cientista,
físico, biólogo, astrônomo norte-americano falecido em 96. Ele disse certa vez assim: em algum lugar, alguma coisa incrível está esperando para ser conhecida. É isso mesmo, irmãos. Nós não conseguimos conhecer todas as coisas que o Senhor fez. O homem vai para o universo e sai aí desbravando fronteiras no espaço, mas mal conhece a própria Terra. Se eu não me engano, existe aí no oceano um lugar chamado Fossa das Marianas, um lugar considerado mais profundo no oceano, com mais de 10.800 metros de profundidade. Apenas 3 pessoas conseguiram ir ao fundo das Fossas da Mariana. Tudo aquilo é desconhecido, mas uma coisa é certa: tudo aquilo que se faz ver, tudo aquilo que se conhece, apresenta um Criador, apresenta o nosso Deus, revela as obras das mãos do nosso Deus. O texto também diz o seguinte: dia e noite conversam e revelam e evidenciam a existência de um Criador poderoso, amoroso, cuidadoso. E é interessante que ele fala o seguinte, que há uma voz silenciosa, e essa voz proclama em silêncio, ele anuncia aparentemente calada, mas que sai do Oriente ao Ocidente apresentando para nós o Criador. Outra referência que nós temos no texto é a referência do sol. E aí, como no casamento, onde os noivos são os protagonistas, né? O noivo e noiva são os expoentes da festa, o rei e a rainha, aqui o sol é apresentado como este noivo, alegre, todos podem vê-lo. É assim que Deus apresenta através da natureza, onde nós podemos ver as belezas criadas, nós podemos ver o nosso Criador. Bem, na revelação da criação percebemos que através dela não podemos deixar de ver Deus. Paul Tripp, no seu livro Admiração, um livro que nós estudamos aí quarta-feira nos cultos, ele escreve que Deus deixou janelas. Essas janelas na criação ou nas coisas criadas nós podemos olhar e ver que existe um Criador. E através desta obra maravilhosa nós podemos admirá-lo e reconhecer o poder do nosso Deus. O apóstolo Paulo, referindo-se à obra da criação, ele cita um pouco do Salmo 19. Lá em Romanos 1, no versos 20, ele diz assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Paulo, referindo à obra da criação, cita isso, dizendo que todos têm o privilégio de ver na criação o poder de Deus, os atributos invisíveis de Deus, aquilo que só Ele tem é apresentado na obra do Criador. Nós vemos aí que quando nós observamos tudo isso, homem algum pode dizer que Deus não existe. Será que através da criação você pode enxergar, verificar os atributos invisíveis de Deus? A sua soberania, glória, o seu poder, a sua eternidade. Irmãos queridos, que através da revelação da criação possamos admirar a glória manifesta de Deus e nos alegrar, e com silêncio de dias e noites nós possamos ouvir a voz do Criador e ouvir através da criação dizendo que o Senhor é Deus, que nós possamos aproveitar a cada momento quando o Senhor fala aos nossos corações através da sua obra. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.